além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz, as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Jesus, obrigado, Senhor.
Obrigado pela certeza das coisas que ainda virão, Senhor Jesus. Nos dê sabedoria para interpretarmos as profecias que o Senhor ainda cumprirá, Senhor Jesus. Nos dê sabedoria para também sermos encontrados fiéis, fiéis para a data da tua vinda, fiéis para os momentos de guerra, que nós saibamos nos posicionar de maneira sábia. Nos ajude, Senhor, pois desde agora já estamos sendo chamados a nos posicionarmos frente aos problemas do mundo, frente aos desvalores, frente às imoralidades, Senhor Jesus. Nós temos de ser o exemplo, nós temos de ser como a candeia acesa colocada em cima dos veladores, para que todos possam olhar para nós e receberem a iluminação que o Senhor traz ao mundo através da tua igreja, que é corpo do Senhor, comandada pela tua cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus, a sermos a referência, as respostas para este mundo, para a contemporaneidade, para este século, Senhor Jesus. Nós clamamos ao Senhor que quando o Senhor vier, nos encontre completamente preparados, de candeias acesas, lotados do óleo do Senhor, para que possamos permanecer abrasadores, Senhor Jesus, num mundo de trevas. Que a tua luz brilhe também através da igreja, que a tua igreja seja apta, Senhor. Faça dos nossos tempos, faça do teu corpo neste tempo, da tua igreja neste tempo, uma igreja apta, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O nosso texto, gente, está em Zacarias 14, um pedaço, né, a primeira parte de Zacarias 14, lembrando que Zacarias 14 é o finalzinho do livro de Zacarias e que o livro de Zacarias é também o finalzinho ali do Antigo Testamento, né, na ordem dos nossos Antigos Testamentos, nas Bíblias cristãs. Este livro é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Nós estudamos recentemente os fatos que sucedem no período em que Assuero, provavelmente o imperador Xerxes, né? Como foi conhecido na terminologia grega depois, mas conhecido no hebraico como Assuero, e o rei Assuero, contemporâneo de Ester, sua esposa, de Mardoqueu, que se torna lá o seu assessor e governante também na Pérsia, né, na fortaleza de Suzã, são todos contemporâneos deste profeta aqui. Então, se olharmos para pessoas que viveram ali no mesmo século, que provavelmente estavam vivas em alguma década ali, todas elas juntas, nós temos Assuero, Mardoqueu, Ester, Ageu, Zacarias, Neemias, Esdras, Zorobabel, Jesuá, também conhecido como Josué, né, em algumas traduções, que foi sumo sacerdote do templo reconstruído, né, depois que o templo foi reerguido, depois da sua destruição pelos babilônios, o sumo sacerdote, um dos sumos sacerdotes que é colocado ali é Jesuá, né, que recebe o mesmo nome de Jesus. Ele normalmente é traduzido por um nome diferente para fazer essa diferenciação, mas ele também, né, tem o mesmo nome, é Jeová é salvação, o nome dele tem todo um significado em relação ao nome dele. Esse significado também é abordado aqui no livro de Zacarias, porque evidentemente Jesuá, ou dependendo da tradução, Josué, é uma antecipação do verdadeiro Jesuá, do verdadeiro Josué, que nós traduzimos como Jesus, que é Yeshua, né? O Jeová é salvação, que de fato cumpre o papel sumo sacerdotal e real, no sentido monárquico, em uma única pessoa. E essa é uma das profecias que Zacarias traz aqui nesse livro. Para aqueles que não leram, Zacarias é um livro que começa com uma sucessão de visões que ele tem, aparentemente sonhos, né? E todas estas revelações que são entregues a ele são entregues de maneira simbólica, e nós vamos vendo que todas essas uh, revelações, elas passam pelo tema de um povo que se tornou um povo incapacitado, um povo sujo, um povo que é levado para ser corrigido, um povo que passa então a viver
as Sagradas Escrituras, de fato, não só tê-las como algo religioso, como uma tradição, como um aspecto cultural, mas realmente viver as Escrituras. E então este povo é chamado a ser um remanescente fiel do Senhor. E o remanescente fiel do Senhor, diz o Senhor através de Zacarias, é a geração que recebe o Messias. Então, ele é um livro altamente messiânico. Na minha modesta opinião pessoal, ele é o mais messiânico de todos os livros do Antigo Testamento. É maravilhoso ler tudo o que é trazido através de Zacarias. Nós vemos ali em Zacarias a traição de Judas Iscariotes, nós vemos ali em Zacarias a crucificação do verdadeiro pastor do povo de Deus. Nós vemos ali em Zacarias que este servo sofredor depois vem em guerra, ou seja, está falando ainda de coisas que vão acontecer, né, na segunda vinda de Jesus, fala do estabelecimento do reino milenar, aquilo que nós lemos no Novo Testamento também está escrito aqui no Antigo Testamento em Zacarias. Então ele é um livro muito completo na revelação da obra de Jesus, na obra de Jesus feita antes de Jesus se humanar, no século I, e da obra de Jesus também, que será realizada ainda no cumprimento de futuras profecias apocalípticas. Então, sabendo em que momento estamos da história aqui, né? Estamos ali, portanto, no fechar do Antigo Testamento, estamos ali no século V antes de Cristo, nos anos 400 e tantos antes de Cristo, e Zacarias e Malaquias, depois que terminam de trazer as suas profecias, há um silêncio completo durante 400 anos. E depois desses 400 anos de silêncio profético, João Batista aparece anunciando que o reino de Deus é chegado com o Cristo, com o Messias, Jesus de Nazaré. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Estamos no último capítulo de Zacarias, capítulo 14. Nós só vamos ler os primeiros versículos, tá? Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Ou seja, lá vem ele com os prêmios, né? Com os seus prêmios. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Ou seja, aquilo que desde o começo do Antigo Testamento, desde claramente de Gênesis e Êxodo, nós vemos que mesmo quando o povo de Deus está em momento de guerras, de campanhas militares, né, sendo atacado por outros povos, também isso é feito com permissão do Senhor, às vezes com permissão e às vezes pela ação do Senhor. O Senhor está compelindo estes povos, porque o Senhor realizará o seu juízo também através dessas batalhas. Então percebam que não é o diabo, não, que está levantando todas as nações para pelejar contra Jerusalém. É o próprio Senhor. O diabo também, pensando que está fazendo a sua vontade, na verdade também não consegue fugir da hegemonia da vontade do Senhor. Mesmo quando o diabo faz os seus piores intentos, a vontade do Senhor está acima da vontade do diabo. Então, se o diabo pensava que através da crucificação de Cristo, ele, né, da traição de Judas Iscariotes, e ali nós temos no texto uma claríssima menção de que o próprio diabo, em pessoa, ele, personalíssimo, ele domina Judas Iscariotes ali para fazer aquela traição, aquele ato de traição. Mas veja, esse ato de traição já estava profetizado pela presciência do Senhor. E através desse ato de traição, que foi para uma tentativa de destruir o reino de Deus, qual foi a consequência na prática? A remissão dos pecados aconteceu para que o reino de Deus pudesse de maneira plena ser realizado, já que no reino de Deus não há não há corrupção, né? Há apenas incorrupção. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E eu quero relembrar a vocês que aqui nós estamos falando de profecias futuras. É claro que existe sempre aquele debate, mas essas coisas aqui, elas já não aconteceram
A cidade de Jerusalém já não foi sitiada, e as mulheres já não foram forçadas, e as pessoas já não foram levadas, escravizadas embora no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Sim, essas coisas aconteceram de maneira tipológica, mas essas coisas, né, ou seja, de uma maneira incompleta, não é? Estas coisas já aconteceram, mas nós estamos aguardando agora o último antítipo, né? Então, as coisas que acontecem como um tipo, eu vou usar aqui uma expressão junguiana, né? Um arquétipo, acho que fica mais fácil para nós que vivemos no século XXI, mas o conceito de arquétipo de Jung não é o mesmo conceito de tipo da teologia. Mas só para facilitar aqui a nossa vida, imagine que nós temos ali determinados arquétipos, né? Determinados conceitos. Então, o conceito de cidade santa é um conceito específico. O conceito de guerra santa é um conceito específico. Ainda que algumas vezes na história todos estes conceitos confluam, né, em determinados momentos históricos, nós estamos aguardando um cumprimento específico, de um dia específico em que, pela última vez, ou nas últimas vezes, Jerusalém será sitiada. E aqui, numa interpretação que nós chamamos de uma interpretação pré-milenarista, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, né? Existem dois jeitos principais, né, de se interpretar o estabelecimento do reino do Senhor, que é o milênio do Senhor, que ainda acontecerá, né? Existe uma terceira corrente que entende que já está acontecendo, né, o milênio do Senhor. Essa é a corrente dos amilenaristas, mas, enfim, essa é uma corrente minoritária. Nós temos os pré e os pós-milenaristas como as principais correntes para interpretar esses fatos. E, como aqui no Cristianismo em Epígrafe, vocês já sabem que nós usamos interpretações pré-milenaristas. O que significa isso? Que Cristo voltará e, voltando, estabelecerá o seu milênio. Os pós-milenaristas entendem que o milênio do Senhor se estabelece e depois Cristo volta. Nós temos uma interpretação que ela é lida de maneira um pouco mais cronológica, entendendo que a ordem dos fatos narrada nos versículos, tanto aqui em Zacarias, quanto também em Apocalipse, né? Nós lemos essas coisas de maneira ordenada e aquela é a ordem mesmo dos fatos. Os fatos estão sendo dados na ordem que eles vão acontecer. Então aqui nós estamos entendendo que estas nações todas, elas se ajuntarão contra Jerusalém. Esta guerra será conhecida como a Guerra de Armegido, que em geral ficou transliterada para o português como Armagedon. Estamos falando, portanto, aqui na interpretação deste ministério, Cristianismo e Epígrafe, da Batalha de Armagedon. É isso que está sendo dito aqui. Então, todos os povos vêm para atacar Jerusalém e farão atrocidades contra o povo judeu, como já tem feito ao longo da história. E vocês veem que tem havido uma piora, não é? No século XX, nós vimos as coisas mais horrendas possíveis que foram feitas contra os judeus. E haverá aqui, neste momento, uma figura cujo espírito já está em atuação neste mundo, que é chamada de o Anticristo, e esta figura comandará estes exércitos para fazerem estas atrocidades. Então, aqui nós estamos falando da cidade de Jerusalém de maneira literal. Estamos falando da Jerusalém que fica lá em Israel, hoje, né, na região que nós hoje chamamos de Palestina, ok? Vamos lá. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Então, quem é que vai sair para pelejar? O próprio Senhor. E nós estamos entendendo aqui, por termos uma visão pré-milenarista, que esta é a segunda vinda de Cristo. Ela já estava aqui profetizada no Antigo Testamento. Ela não está profetizada apenas no Novo Testamento, ela está profetizada também no Antigo Testamento. Vejam que todas as coisas, elas confluem para o mesmo entendimento. Fizemos uma oração inicial antes do louvor e a oração inicial mencionou os 4 cavaleiros do Apocalipse, não é verdade? E quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Eles estão mencionados também aqui no livro de Zacarias. Eles estão mencionados no último livro da Bíblia, no Novo Testamento, mas eles estão também mencionados aqui no penúltimo livro do Antigo Testamento, esses 4 cavaleiros. O livro é curto, ele só tem 14 capítulos, então vale a pena ler, tá? E os capítulos são curtos. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, ou seja,
aquilo que está escrito aqui é a mesma coisa que os dois anjos, quando aparecem para os apóstolos e demais discípulos que veem a ascensão de Jesus, se lembram? Jesus aparece depois de estando ressuscitado, né? Aparece para as mulheres, aparece muito provavelmente, né? Vou falar aqui a interpretação que nós temos no nosso ministério. Tem um curso inteiro sobre o Evangelho segundo João, no qual nós abordamos esta ordem dessas aparições. Jesus aparece para as mulheres, depois aparece exclusivamente para Maria Madalena, depois aparece para aqueles dois discípulos que estão caminhando para a cidade de Emaús, um deles sendo Cleopas. Aí, quando eles voltam para anunciar que viram Jesus, voltam para Jerusalém para anunciar, Jesus já tinha aparecido a Pedro. Então, Jesus aparece agora uma quarta vez. E esta quarta vez ele aparece para todos aqueles que fazem parte do grupo conhecido como os 12, sendo que todos deste grupo precisam ali naquele momento ser interpretados, ainda que o nome do grupo seja os 12, não estavam os 12 reunidos ali. Estavam ali 10 deles, um deles não estava, que é Tomé o Dídimo, que depois ficou conhecido como Tomé o Incrédulo, justamente porque não estava neste momento, e quando contaram para ele, ele ficou receoso, né? Falou, não, se eu não tocar nas feridas de Cristo, não creio. E claro, neste momento já estava falecido Judas Iscariotes, o traidor, né? Judas Iscariote já estava falecido. E Jesus aparece depois uma outra vez para o grupo dos 12, agora também com Tomé o Dídimo ali no grupo, né? Então ele aparece para 11 pessoas, ainda que o nome do grupo seja os 12. Depois Jesus aparece ainda uma vez para eles lá na Galileia, quando acontece o milagre da pesca maravilhosa, pela segunda vez, e aí eles voltam para Jerusalém. E voltando para Jerusalém, Jesus dá o seu último sermão para eles em cima do Monte das Oliveiras. E agora nós estamos falando aqui, ó, exatamente do que está sendo dito aqui para nós no Antigo Testamento. Jesus está em cima do Monte das Oliveiras explicando que eles devem pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Jesus está explicando também que não convém que as pessoas saibam os tempos e as estações. Então Jesus está, na verdade, reiterando o que ele já havia ensinado muitas vezes, que o final das coisas, né, o dia do arrebatamento da igreja, virá como um ladrão no meio da noite. E nós temos só como fazer a leitura dos sintomas, dos sinais das estações, mas nós não temos como saber em qual estação estamos entrando, senão pelos sinais. Então não temos como saber o dia exato destas coisas. E enquanto Jesus está ali dando este sermão e abençoando a igreja, e inclusive o livro de Atos, no capítulo 1, nos diz que Jesus está até com as mãos estendidas sobre a sua igreja, Jesus começa a ascender. Realmente ele levita, né? Ele aparece um fenômeno de uma levitação e ele vai subindo, 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 e os apóstolos olham até que vem que ele desaparece em uma nuvem mesmo. Então é um fenômeno de ascensão literal, né? Jesus está subindo mesmo, o corpo dele passa a se elevar e aí eles não conseguem mais ver o que acontece a partir dali, né? E dois anjos aparecem. E um destes anjos diz para eles assim: Homens galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, agora ele descerá aqui. E esse descerá é literalmente, ele voltará para onde? Para o Monte das Oliveiras. Então nós sabemos que no segundo retorno de Cristo, onde é que os pés de Cristo tocarão a terra? Novamente, no Monte das Oliveiras. E aqui está a profecia veterotestamentária, a profecia do Antigo Testamento, que aborda este mesmo tema. Quando Jesus voltar, Jesus voltará no Monte das Oliveiras. E sabemos também, juntando, né, os textos, aliás, eu mencionei aqui que Jesus já tinha aparecido para Pedro, e o texto que nos conta que Jesus já tinha aparecido para Pedro é realmente está nos evangelhos, mas se a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo menciona também uma ordem de aparições de Jesus, diz que Jesus em uma das ocasiões apareceu inclusive para mais de 500 pessoas, né? E naquele texto de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo não menciona só a ressurreição de Jesus, ele menciona também a ressurreição dos mortos no Apocalipse.
Estão lembrados deste texto? Em que Paulo, aliás, na oração eu mencionei um trecho desta passagem que está em 1 Coríntios 15, em que ele diz, o apóstolo Paulo, que aquilo que é corrupção será revestido de incorruptibilidade. O que ele está falando? Quando Cristo vier, Cristo terá arrebatado a igreja. Então, ele virá com a igreja arrebatada. É claro que existem interpretações sobre se esse arrebatamento acontecerá muito antes deste dia que Jesus colocará os pés no Monte das Oliveiras, ou se acontecerá imediatamente antes. Os que creem que acontecerá imediatamente antes, ou seja, seremos arrebatados, também de maneira mais ou menos literal, como aconteceu com Jesus na sua ascensão, encontraremos com ele nos ares, porque isso está escrito no livro de Tessalonicenses, né, nas epístolas aos Tessalonicenses, e já voltaremos junto com ele imediatamente. Então, essa é uma interpretação que ela é pré-tribulacionista. Então, eu tenho essas palavras teológicas, né? Eu só digo aqui para aqueles que são interessados. Alguns de vocês gostam de fazer perguntas sobre essas linhas interpretativas, por isso que eu digo, tá? Mas vocês não precisam ficar decorando essas coisas, ok? É só para que vocês saibam que esses são debates interessantes que existem em relação à interpretação da palavra de Deus. E os na verdade, os pós-tribulacionistas, perdão, que são os que entendem, que somos nós aqui do Cristianismo Epígrafe, inclusive, que entendem que é depois da tribulação, né, que a igreja é arrebatada, nós entendemos que a igreja é arrebatada já para vir com Jesus no mesmo contexto. Então a igreja é arrebatada, já nos unimos a Cristo, ali já estão os nossos irmãos ressuscitados, todos aqueles que foram reputados justos pelo Senhor e que já passaram, e então todos juntos viremos com ele. Ok? Não temos certeza se todos nós juntos colocaremos os pés exatamente no Monte das Oliveiras, serão milhões de pessoas, provavelmente, né? Mas sabemos que o Senhor, ele em pessoa, colocará os pés no Monte das Oliveiras. E é claro, só para diferenciar, aqueles que são pré-tribulacionistas, né? Acreditam que, na verdade, haverá um arrebatamento secreto da igreja. Para aqueles que assistiram a novela da Record, que falava sobre o Apocalipse, lá é uma visão pré-tribulacionista, ou seja, um dia todo mundo que é da igreja desaparece. E aí só fica no mundo, só ficam no mundo os incrédulos, ok? Esses são os pré-tribulacionistas. Eu não sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. E por isso creio que a igreja passará pelas grandes e terríveis, e principalmente pela grande tribulação, que é aquela última que virá, tá bom? Então, aqui Jesus colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E lembrem-se que existem algumas linguagens que elas são, no sentido pleno, interpretadas como uma grande modificação que haverá no mundo depois da vinda de Jesus, ou seja, o Senhor virá para restaurar muitas das coisas e modificar muitas das coisas. Então, os montes, as montanhas, né, de maneira literal, as montanhas não ficarão nos lugares onde nós as conhecemos, né? Haverá uma mudança topográfica no mundo, topográfica no sentido de geografia. O que é vale talvez não seja mais vale, o que é mar talvez não seja mais mar, o que é depressão talvez não seja mais depressão, o que é chapada talvez não seja mais chapada, entenderam? As coisas se modificarão e sabemos que haverá uma grande restauração, inclusive, de todas as coisas. E a partir deste momento, a igreja e também todos os outros povos passarão a ir ter com o Cristo lá em Jerusalém. E isso vai acontecer neste milênio, que é um período provisório, até que todas as coisas sejam consumadas. Muitas das coisas já estão consumadas. Então, a salvação aberta para os gentios, isso já está consumado. Por isso, Jesus, quando morreu, disse: está consumado, não é? Muitas das profecias já foram cumpridas de maneira plena e definitiva. Já acabou o seu cumprimento. Mas ainda aguardamos que muitas delas ainda se cumpram. Então, entre estas coisas que ainda se cumprirão, estamos aguardando a derrota da morte, do pecado e da antiga serpente, que é o dragão. Tá bom? E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel,
e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Então está falando de nós, os que formos arrebatados, e se nesta data já tivermos falecido, né, nós seremos ressuscitados para vir com ele. Todos os santos que vêm com ele incluem todos da igreja. Tanto os que estiverem vivos e arrebatados e transformados serão. E aí, para os que quiserem entender como será este processo de arrebatamento e glorificação dos nossos corpos, em 1 Coríntios 15, isso é explicado, né? Lá também é explicada a ressurreição daqueles que forem da igreja e já houverem falecido. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Ou seja, aquele fenômeno que depois é explicado com mais detalhes no livro do Apocalipse, que a cidade, né, todos viverão na luz do Senhor, as portas jamais se fecharão, e a luz do Senhor é que iluminará o mundo, nós não teremos mais necessidade do nosso sol, né, no nosso sistema solar, para nós termos a luz do Senhor. Estes fenômenos já começarão a acontecer, ou seja, não é só depois que termina o milênio e que, portanto, termina este século, né, o que chamamos deste século, não no sentido de grupinhos de 100 anos, mas esta maneira, este mundo como o conhecemos hoje, o mundo caído, né? Não precisaremos que o mundo caído esteja completamente consumado para que todas as coisas do Apocalipse aconteçam. Já no milênio do Senhor, estes fenômenos começarão a acontecer. E isso levanta debates super interessantes, né, sobre o que vai acontecer, sobre, nós já sabemos, por exemplo, que o livro do Apocalipse nos narra que as condições de alimentação estarão completamente diferentes. Então, aquilo que hoje são animais carnívoros deixarão de comer a carne dos outros animais, como era no Jardim do Éden, né? Para aqueles que já leram com bastante atenção Gênesis capítulos 1 e 2, veem que não havia consumo de carne lá no Éden, o que não quer dizer que exista uma ordem para que as pessoas sejam veganas ou vegetarianas hoje, são coisas diferentes, né? E também não é uma polêmica que eu vou explicar aqui agora, porque não há tempo para falar de tudo isso. Mas o que as escrituras nos narram é que todos os frutos que havia no Jardim do Éden eram a fonte de alimentação, eram a fonte exaustiva de alimentação. E, portanto, não se pescava para comer, não se caçava para comer, não se praticava a pecuária para se alimentar. A alimentação vinha toda de fonte vegetal naquele período. E nós sabemos que, ao final, o cordeiro se deitará junto com o lobo, não é isso que está escrito nas Sagradas Escrituras? Então, estas coisas voltarão a este estado antes do pecado original. E estes fenômenos de alteração deste século, ou seja, deste mundo secular, já começarão a partir do milênio de Cristo. É isso que o texto está falando, inclusive nos dando aqui uma explicação sobre o não haver mais dia nem noite. A maneira de vivermos, né, sob a luz será alterada. Haverá uma alteração do cosmos, né, de todo o mundo, não no sentido de globo terrestre, mas de todo o universo. Vejo que Tati levanta a mão. Tati, a palavra é sua. Paz do Senhor. O microfone está fechado, Tati. Permanece aparecendo como fechado o seu microfone. Agora Abriu? foi. Foi, Conseguiu? agora Tá me foi. ouvindo? A paz do Não, Senhor, é Tati. só. Ah, paz, boa tarde, gente. É só uma dúvida que eu fiquei agora com essa última fala. Se eu não me recordo, e eu já vi isso em debate de vegetariano contra o pessoal carnívoro, né? Vegano, na verdade. E aí não tem uma parte em Gênesis que fala que o ser humano é a coroa da criação e que os animais assim que estão ali não são para servir, não são para alimento do ser humano? Não tem uma parte em Gênesis que fala isso? Tem.
Tem sim, porque a nossa. É isso mesmo. E não só ali, mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também aborda este tema, porque este assunto, né, que hoje nós chamamos de veganismo e vegetarianismo, mas estes termos eles trazem todo um contexto, né? Naquela época esses termos não eram usados, então eu vou usar aqui apenas a expressão o consumo de carne, tá? Consumo de carne animal. E isso é tratado no Antigo e no Novo Testamento. Então perceba que a nossa natureza ela é alterada após o pecado original. E hoje pode-se dizer, inclusive, que existe uma dependência biológica do consumo de carne e que as pessoas veganas e vegetarianas, elas na verdade elas têm hoje na contemporaneidade outros recursos para realizarem exames e realizarem suplementações, muitas vezes de maneira artificial, e que não são coisas naturais, entende? Da ordem natural. Então, existe, na verdade, uma transformação que aconteceu por conta do pecado, e isso é claro nas Escrituras, isso é por conta do pecado. E o consumo de carne, ele se tornou uma realidade para nós. Quando o apóstolo Paulo aborda este tema, inclusive, ele diz que não vale a pena nós entrarmos no conflito se devemos ou não devemos comer carne, inclusive naquela época, nos locais onde toda a fonte de carne passava pelos templos pagãos, porque aí você tinha um segundo elemento problemático, que não era apenas o consumo da carne, mas que era também o fato de que para poder consumir carne você precisava, em determinados locais, né, do mundo greco-romano, adquirir a carne em templos ou a partir de pessoas que as adquiriram de templos. E todo este debate, diz o apóstolo Paulo, ele fala assim: isso não leva a nada. Se você entende que vai escandalizar o seu irmão, porque o seu irmão entende que ele não pode fazer aquele consumo de carne, então com ele você não coma carne. Pronto, está resolvido e assim nós não temos conflito na igreja. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer o consumo de carne. E no Antigo Testamento, eu quero lembrar também aqui, no Antigo Testamento, alguns momentos em que o anjo do Senhor, ou seja, uma aparição teofânica. Então, é Jesus quando ele aparece antes de se humanar, antes de se encarnar no século I. Lá no Antigo Testamento, ele tem alguns momentos de aparição e lá ele é mencionado como o anjo do Senhor. Lá, inclusive, como ele não está em forma humana, às vezes o seu aspecto é chamado de terribilíssimo, como é no caso da tradução daquele momento no livro de Juízes em que a esposa de Manoá, que ficou tradicionalmente depois conhecida como Azeleupone, vê o anjo do Senhor no campo. E depois a Manoá pede para ela levá-lo para ver também o anjo do Senhor, e eles ali tiram dúvidas sobre como devem criar o filho. E quem é o filho deles? Sansão, o famoso juiz Sansão, né? E vocês se lembram que Manoá pede para ir com Azeleupone preparar carne para o anjo do Senhor? E aí, quero dizer aqui, porque isso não é uma coisa que escandalizava ao Senhor. Aliás, o próprio Jesus de Nazaré fazia consumo de carne. E digo mais, Jesus de Nazaré, ressurrecto, ou seja, já tendo sido crucificado e ressuscitado depois de 3 dias e 3 noites, ele fez consumo de carne. E a Bíblia nos é clara, claríssima, clarérrima em pelo menos duas ocasiões em que Jesus faz o consumo de carne de peixe. Uma vez, quando ele está ainda em Jerusalém, lembram-se que ele aparece de maneira milagrosa, sem precisar bater, sem precisar abrir a porta, para aparecer no meio do grupo conhecido como os 12, né? Então, essa é aquela aparição de Jesus no dia da sua ressurreição, que é o domingo da ressurreição. Ah, existe um debate se Jesus morreu ou não morreu numa sexta-feira. Mas nós temos certeza que ele morreu numa véspera de sábado e ressuscitou no domingo. É que a expressão véspera de sábado significava outra coisa, né? No contexto judaico. Mas nós temos certeza que Jesus ressuscitou no domingo. Isso é uma certeza, né? Jesus ressuscitou naquilo que no mundo hebraico é chamado de Yom Rishon, o primeiro dia. E neste dia da ressurreição de Jesus, Jesus come
duas coisas de origem animal. Ele come peixe e um favo de mel, que é produzido por insetos, né? Portanto, é de origem animal. E Mas, ô, depois, ô, Dani, mas assim, você falou que a nossa natureza mudou depois do pecado, que a gente passou a ter vontade de comer carne, precisar de comer carne. Jesus isso, não tem pecado, ele já tinha morrido, morreu pelos pecados, ressuscitou e ele comeu peixe. E aí, sim, como que fica? porque a alimentação de peixe não é pecado. Ah, Entendeu? entendi, Você entendi. entendeu? Aí é Uhum. que está aí é que é o pulo do gato. Ah, entendi. Este é o pulo do gato. O consumo de bens de origem animal não é pecado. Isso não quer dizer, porque isso também suscita um outro debate, que é um debate contemporâneo nosso agora, do século XXI, né? Já começou desde o século XX, mas é um debate muito mais acirrado no século XXI e a proteção ao meio ambiente como fica. Porque também nós vemos como um sinal dos tempos a ganância da humanidade destruindo a criação do Senhor. Porque quando a gente diz, não é, que o homem é a, o ápice da criação, e por isso todo este plano redentivo, este plano de salvação acontece a partir do homem, a consciência sobre o pecado não é dada sobre todos os animais, mas sobre o homem, né? O homem aqui enquanto humanidade, não é? Esta mesma consciência que existe em outros seres, que não são seres corpóreos, como os anjos, por exemplo, né? Os anjos, eles também têm consciência. Eles também têm consciência do pecado. Anjos também pecaram. Houve anjos caídos. Satanás é um anjo caído, ou seja, um ser incorpóreo, um espírito que deixou de ser um espírito ministrador do Senhor, conforme o conceito, né, da angelologia que sai lá do livro de Hebreus. Né? A angelologia é a parte da teologia que estuda os anjos. Né? Chama-se angelologia, essa parte, esse recorte do estudo. E eles também pecam. Nos seres vivos, corpóreos, quem é que tem esta consciência do pecado? É o homem. Agora, o fato de o mundo ter entrado em um outro estado e ir passar por um processo de restauração não quer dizer que tudo o que é feito neste mundo é pecado. E foi justamente para isso que Cristo veio, para nos libertar da escravidão do pecado, para que nós, ainda neste mundo, no reino vindo do Senhor, no reino que já veio, não no reino milenar que ainda estamos aguardando que se estabeleça. E aí, repito aqui, sou um pré-milenarista e, portanto, creio que não estamos vivendo o milênio, né? Então, estamos aguardando ainda o estabelecimento do milênio, mas já é possível que nós vivamos sem estarmos na escravidão do pecado. E o consumo de alimentos de fonte animal não é pecado. Isso não quer dizer que nós sejamos displicentes, descuidados, relaxados e sem boa consciência para com a criação do Senhor. Porque nós temos uma obrigação clara como humanidade, e esta obrigação foi entregue a Adão. E esta é a chamada aliança adâmica, ficou conhecida como aliança adâmica, embora as escrituras não digam, não nomeiem como uma aliança, né, aquilo, mas ficou conhecido teologicamente como uma aliança, como a aliança adâmica. E o que foi dito? Qual foi o comando dado para Adão? Além de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que mais foi dito para ele que ele deveria fazer? Foi dito que ele deveria se multiplicar. Veja só. E por isso também as escrituras dizem que o leito conjugal não é um leito de pecado. Ou seja, toda atividade sexual na humanidade está liberada para acontecer desde que dentro do leito conjugal, do leito matrimonial. Todo sexo praticado fora do matrimônio é pecado. Seja praticado por quem é viúvo ou viúva, porque viúvo ou viúva tem de casar de novo para praticar sexo. Seja por quem é solteiro, porque solteiro não deve praticar sexo, né? Seja por quem é casado e pratica sexo com outra pessoa que não o seu cônjuge, porque isso é infidelidade conjugal. Só é liberado o sexo, a atividade sexual, dentro do leito matrimonial. Mas veja só, a Bíblia também nos conta
que quando nós vivermos na plenitude da Nova Jerusalém, ninguém se casará, nem será dado em casamento. Ou seja, a atividade sexual não estará lá. Olha que interessante, mas isso não quer dizer que a atividade sexual, enquanto ela existe aqui neste mundo, ela é sempre pecado. Não, ela não é sempre pecado. O mesmo vale também para a alimentação. E ali você vê, inclusive, Jesus não só comendo o peixe e o favo de mel no dia da sua ressurreição, no Yom Rishon, no domingo da ressurreição, mas ele volta também a comer produtos de origem animal quando ele realiza a segunda e última pesca maravilhosa. O que é pesca maravilhosa? Aquele milagre no qual o Senhor manda que se lance a rede ao mar, e quando se lê mar aqui, né, quando se fala mar aqui, entenda-se ao lago Genezaré, que é conhecido como Mar da Galileia, que na verdade não é um lugar de água salgada, é um lugar de água doce, mas é conhecido, né, como mar. E eles estão ali naquele local, e pela segunda vez ali naquele local, o Senhor manda que os apóstolos que não haviam conseguido pescar lancem de novo a rede, e aí, na palavra de Cristo, eles conseguem pescar, e a Bíblia nos diz, inclusive, até o número de peixes que eles pescam. Eles pescam 153 grandes peixes naquela ocasião. E diferente do que aconteceu lá no primeiro milagre da pesca maravilhosa, quando Jesus estava chamando os seus apóstolos, né? E lembrando que, portanto, o primeiro milagre de Cristo não é a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Embora nas epígrafes da Bíblia, muitas vezes apareça ali o primeiro milagre de Jesus. Quando aparece ali o primeiro milagre de Jesus, eu acho que nós já falamos sobre isso aqui, as epígrafes da Bíblia, elas estão se referindo ao primeiro milagre narrado naquele evangelho. Porque em qual evangelho está escrito o milagre das bodas de Caná? No evangelho segundo João. E no evangelho segundo João, realmente, o primeiro milagre retratado é este. Mas vendo a cronologia, né, dos evangelhos, este é o segundo milagre que as escrituras nos narram. E por isso nós temos que ter cuidado com as epígrafes, tá? Daniel, o que é epígrafe? Epígrafe, sabe quando vocês abrem um capítulo da Bíblia e tem o nome de um capítulo ali? Sei lá, é, a crucificação de Cristo, e aí começa a narrar ali. Isso não faz parte da Bíblia original, né, gente? Pelo amor de Deus. Então é pecado? Não, gente, não é pecado. É um recurso editorial. Assim como você ler a sua Bíblia em língua portuguesa é um recurso editorial. A Bíblia original não é em língua portuguesa. Mas é pecado lê-la em português? Não. É um mecanismo para que você consiga entender a palavra do Senhor. Pode servir como uma bênção. As epígrafes podem servir como uma bênção. Mas desde que você entenda, evidentemente, que quando você está lendo em português, você está lendo uma tradução, né? E que, portanto, não tente canonizar o texto traduzido. Não, eu só leio a versão Almeida Corrigida e Fiel, todas as outras eu entendo que é pecado. Isso não existe, gente, porque Almeida Corrigida e Fiel também não é uma versão inspirada pelo Senhor, ela é um trabalho de tradução. As epígrafes são recursos que os editores e tradutores usam para facilitar a sua leitura. É para o seu bem. Senão, nós não poderíamos sequer ler as Bíblias com os versículos, porque versículos, a numeração dos versículos também não está na Bíblia original. É um recurso editorial para facilitar a nossa leitura. Se for assim, em alguns livros nós temos que não só ler no original, na língua original, como ainda temos que fundir de novo alguns livros, que para nós termos facilidade de leitura, também como recurso editorial, foram divididos em dois. Primeiro e segundo Crônicas é um livro só. Foi dividido em dois para nos facilitar a leitura. Esdras e Neemias é um livro só. Foi dividido para nos facilitar a leitura. Primeiro e segundo Samuel é assim. Primeiro e segundo Reis é assim também, né? Existe um debate, esses são os que nós temos certeza. Existe um debate também sobre a situação, por exemplo, de Juízes e Ruth. Há um debate se Juízes e Ruth foram escritos como dois livros separados ou se originalmente era um único rolo. Né? Lembrando que os livros eram em formato de rolo. E aí também nós precisaríamos voltar a ler em formato de rolo, se nós formos assim tão radicais. Então, não tem problema que nós usemos os recursos editoriais, desde que nós entendamos aquilo que nos está sendo trazido. Olha, isso é para facilitar a nossa leitura. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Tanto não tem nenhum problema, e nós também já estudamos isso aqui, que o Senhor faz questão de mudar a língua na qual os seus escritos eternos, inspirados pelo Espírito Santo, são passados, quando Daniel está, né, chamado lá na Babilônia de Beltesazar, está lá e ele é chamado para interpretar um sonho
do rei Nabucodonosor, um sonho que vale para todas as nações, de eventos que vão interferir no mundo inteiro até o final dos tempos. O que acontece naquele momento? A gente já estudou isso aqui em Daniel capítulo 2. A Bíblia muda de língua. Ela passa da língua dos judeus, que era uma língua regional, o hebraico, né, e o hebraico antigo, aliás, né, não é nem o hebraico que é falado hoje, é o hebraico antigo. Ela passa para o aramaico, que era a língua imperial da Babilônia e da Pérsia. Olha só que legal. Então, é super bacana o fenômeno. Quando o Novo Testamento nos é dado e o Novo Testamento vem com um comando de Jesus chamado de a Grande Comissão, pregai o evangelho a toda criatura até os confins da terra, ensinando-os tudo quanto vos tenho ensinado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isso é aquilo que chamamos de a grande comissão. É um comando de Cristo para todos os seus cristãos. Já que o evangelho precisava ser levado para todo mundo, será que as pessoas iam entender o hebraico, que era uma língua local de um povo muito específico, que vive no Levante, que hoje chamamos de Palestina, mas que à época era conhecido como Levante? Também podemos falar o Oriente Próximo, né? O Oriente Médio, enfim, ou a Ásia Ocidental, enfim, tem vários nomes para chamar ali aquela região. Não faria sentido pregar nessa língua. Então, o Novo Testamento foi dado em qual língua? Na língua que seria compreendida em praticamente qualquer lugar do Império Romano. Que língua era essa? O grego koiné. Porque o mundo era um mundo helenizado. E no processo do helenismo, todo mundo que estudou no ensino médio vai se lembrar disso, né? O que é helenismo? É o processo de aculturação da cultura grega no mundo romano. Então, este processo de helenização é que gerou o mundo greco-romano. E a Bíblia no Novo Testamento foi dada em qual língua? Na língua helenizada, no grego koiné. Para quê? Para que pudesse ser levada a toda a criatura até os confins da terra. Olha que bênção, gente. Então, o Senhor, ele não é apegado a essas coisas, né? Sim, de línguas. Até porque as línguas também, as línguas que temos hoje, são desenvolvimento de outras línguas que foram originalmente dadas sobre a terra. E isso aconteceu no episódio da Torre de Babel, para quem se lembra, né? Está lá em Gênesis também esse episódio. E do desenvolvimento daquelas línguas surgem as demais línguas, né? Então, isso até nos estudos sobre as línguas, né? As pessoas que estudam etnografia, filologia, entre outras tantas matérias que se apoiam, né, sobre línguas antigas. Essas pessoas entendem que se você vai voltando, você vai chegando a denominadores comuns, né, a famílias linguísticas. Tem ali as línguas da família indo-europeia, né? Tem famílias linguísticas. E você vai voltando para denominadores comuns. Até nisso a Bíblia é maravilhosa, porque a Bíblia já nos conta. Eles não sabem, né? Porque a maioria não crê na Bíblia, e quando se faz, em geral, aqueles que têm a ciência como a religião não costumam não acreditar na Bíblia, eles não sabem, mas nós já sabemos como essas línguas foram dadas para nós, né? Isso está escrito na Bíblia. Eu espero ter conseguido responder a pergunta de que muitas coisas, então, trazendo aqui uma resposta definitiva ao que a Tati perguntou. Muitas coisas que acontecem no mundo neste século, ou seja, no mundo como o conhecemos hoje, depois do pecado original, e que não existirão depois, quando o mundo estiver passado e nós vivermos no reino pleno do Senhor depois do milênio, ou seja, depois da guerra de Gog e Magog, ou seja, depois da do aprisionamento, soltura e derrota definitiva de Satanás, depois de todas essas coisas, muitas coisas como nós as conhecemos não existirão. Mas isso não quer dizer que tudo o que existe é pecado. Então, o consumo de carne é liberado pelas Escrituras. Você comendo ou você não comendo, você pode fazer a sua opção da sua dieta, do seu estilo de vida, mas a Bíblia deixa claro que isso não é pecado. Inclusive, o que é pecado é você querer impor um estilo de vida a outra pessoa. Você se lembra que o apóstolo Paulo fala isso? Daqueles que querem pregar uma alimentação diferente e que não e que querem impor que não se consuma as coisas que Deus nos deu para o nosso deleite, né? Tá falando ali sobre alimentação nesse contexto. Então, a criminalização ou
pregação doutrinária, né, de que você precisa fazer uma determinada dieta, isso sim atenta contra o conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas você fazer uma determinada escolha alimentícia, não, isso não atenta contra as Sagradas Escrituras. Então nós nem somos obrigados a ser carnívoros, embora o nosso corpo assim esteja constituído biologicamente, e nós temos a origem disso na Bíblia, né? Foi no dia do consumo da fruta do conhecimento do bem e do mal. Foi neste dia em que o nosso corpo foi alterado para este estado biológico em que temos hoje. Mas isso não quer dizer que o consumo seja pecado, ok? Maravilha, vamos lá. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O que está sendo dito aqui? Uma coisa que no livro de Ezequiel nós já lemos, e o profeta Ezequiel nos conta também isso, que o rio de águas vivas sairá a partir de Jerusalém, desta Jerusalém milenar, né? Haverá lá aquilo que depois será constituído como, de maneira definitiva, como o rio da vida. E quando ele está dizendo aqui para o mar oriental e para o mar ocidental, ele inclusive está nos contando claramente o que é, porque para os habitantes de Jerusalém, quando se falava do mar oriental, ou seja, o mar do leste, todo mundo entendia uma única coisa: se está falando do mar morto. E quando se falava do mar ocidental, ou seja, o mar que está do lado oeste, estava se falando do mar Mediterrâneo. Então nós já até sabemos que as águas deste rio que brotará a partir de Jerusalém, elas culminarão para estes locais. A terra terá suas alterações, inclusive, como falei aqui, alterações geográficas, topográficas também. A terra passará por este processo de mudança, mas de alguma maneira continuará existindo o mar oriental e continuará existindo o mar ocidental, traduzindo-se, respectivamente, o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Mas nós também sabemos que as águas do Rio da Vida, conforme elas forem brotando e passando, elas vão purificar e tornar potáveis todas as demais águas com as quais elas tiverem contato. Isso nos leva a crer que muito provavelmente tanto o Mar Morto quanto o Mar Mediterrâneo terão águas potáveis em algum momento, né? Olha só o tamanho da transformação que acontecerá na terra. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Ou seja, um será o Senhor, porque todos os outros senhores da terra não terão mais autoridade autônoma. Todos estarão debaixo da autoridade deste único Senhor, que é Jesus de Nazaré. Claro que existem aí vários debates sobre os outros possíveis senhorios que haverá abaixo da autoridade de Cristo, nem vamos entrar aí, e a gente também já teve a oportunidade de estudar isso aqui, né? E inclusive nós falamos que existe até um debate que diz que provavelmente, já que todos que forem do Senhor serão ressuscitados, entre eles será ressuscitado o rei Davi. E que talvez o Senhor coloque Davi assentado literalmente sobre um trono lá na região central do reino milenar do Senhor. E a região central é Jerusalém. Então o Senhor terá o seu próprio trono, mas talvez nas outras lideranças abaixo dele, talvez o próprio rei Davi volte a ser rei ali na região da Judéia. Isso é certeza? Não, isso não é certeza, isso é especulação, isso é debate, mas existem versículos bíblicos que abrem a possibilidade desses debates, tá? Eu vou dizer que eu não tenho uma opinião plenamente formada, mas entendo que não é impossível interpretar assim. Alguns versículos da Bíblia realmente nos levam à possibilidade de entender assim, porque existem várias interpretações. Tanto no cristianismo quanto no judaísmo, existe uma convergência de metodologias interpretativas. Inclusive, a que hoje é usada no judaísmo, né, que é a interpretação em 4 níveis, ela é influenciada, inclusive, pela exegética cristã, pela hermenêutica cristã. Isso também dá um debate muito legal, e que também não quero polemizar aqui, mas, enfim, o que eu quero dizer é que, se você pega determinados trechos da Bíblia e você os interpreta apenas do ponto de vista que é chamado pelos judeus. Então, já que estamos aqui lendo o Antigo Testamento, vou usar pelo nome que eles chamam, né? Apenas pela Peshat,
que é a interpretação literal, isso leva a entender que Davi pessoalmente estará sentado sobre o trono. Se você faz uma interpretação por um outro método, que é a drash, que é daí que sai aquela expressão midrash, já deve, não sei se vocês já ouviram, né, que os estudos judaicos são chamados de midrash. Essa interpretação, ela tenta extrair os outros outros possíveis sentidos por uma ampliação, por uma leitura sistematizada das escrituras, pegando aquela perícope, ou seja, aquele pedacinho, e aplicando a interpretação à luz de todo o conjunto de escrituras. Mas, para aqueles que fazem a leitura de que o rei Davi e o reino do rei Davi é eterno e que Davi estará sentado no seu trono, e que fazem apenas a leitura literal, entendem que ele em pessoa estará novamente sentado no trono. E aí existem alguns que estão falando, não, mas na verdade a interpretação correta para aí não é a Peshat, aí é a Drash, a interpretação correta. Você precisa entender que quando fala Davi, está se falando de todo o conjunto de reis de Israel, e que quando está falando do rei eterno, está falando de Jesus, está usando a expressão Davi para é, esta expressão ser a expressão que vai falar do todo desses governantes. Parecido como o que acontece, por exemplo, quando alguém diz o faraó, não é o nome de uma pessoa que você está falando sobre o título de um cargo específico. Agora que estamos vendo de novo o Irã nas pautas dos jornais globais, né? O Irã antigamente tinha um Shah. Então, quando você usa a expressão Shah, você quer dizer, né, não um governante específico, mas assim, o conjunto de governantes ali daquela terra. Quando se fala de César, você fala dos Césares, não é? Você não está falando especificamente do César, pessoa física César, você está falando do cargo, né? Então, existe também essas duas possibilidades interpretativas de que talvez até o próprio rei Davi, pessoalmente, um dia volte a reinar ali na região, né? Sob o domínio global, internacional do Messias, retornado, glorificado, Jesus na sua segunda vinda. Talvez existam outros reinados dos quais reis do passado voltem a reinar. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananeel até aos lagares do rei. Ou seja, está falando também de fenômenos topográficos. Está falando de uma parte ao sul da terra de Jerusalém, e uma parte que é baixa, né? Nós temos vales ali, uma região de muitos vales ali ao redor de Jerusalém, e ali se está dizendo que partes que são baixas, topograficamente baixas, serão elevadas, né? Está falando de uma mudança que provavelmente é uma mudança mesmo física e topográfica. E habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Inclusive, se de fato estamos falando aqui da guerra de Armagedon ou de Armegido, né? Nós sabemos que haverá uma outra guerra depois dessa, que é Gog e Magog, e que nesta guerra os exércitos do Senhor serão todos vencedores e, portanto, não haverá nenhum risco nunca mais para Jerusalém. Se usarmos a interpretação, né, dos pós-milenaristas, eles tendem a interpretar que a batalha de Armagedon e a batalha de Gog e Magog são a mesma batalha, só que explicadas sob perspectivas diferentes. Independentemente de qual for a interpretação, pré-milenarista ou pós-milenarista, uma certeza nós temos: Cristo vindo, nunca mais a cidade de Jerusalém passará por nenhum risco. Ela estará eternamente segura. Olha que bênção. Temos dúvida, meus amados? Tirar aqui compartilhamento. Se tivermos dúvidas e quiserem perguntar. Não? Alguém poderia orar por um Maranata? Que o Senhor venha e estabeleça o seu reino, vai ser maravilhoso, né? Quem poderia fazer esta oração clamando para que venha o Senhor? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu orarei então. Vamos lá. Senhor Jesus, glórias sejam dadas, Senhor Jesus,
Obrigado pelas tuas promessas tão animadoras, tão esperançosas. Ficam as pessoas com as esperanças trazidas pelas tuas promessas de um maravilhoso porvir. E nós, ainda que já tenhamos passado nos nossos corpos inglórios, já tenhamos morrido, nós saberemos que seremos ressuscitados para vermos com os nossos próprios olhos, agora olhos glorificados pela tua glória, todas estas coisas sobre as quais lemos aqui. Veremos o reinado de Cristo sobre esta terra, sobre este mundo, em uma nova era chamada de Era Milenar, o milênio do Senhor. Senhor, como será maravilhoso, Senhor. Nós estaremos em um grande grupo de pessoas. Os 4 cavaleiros mencionados por Zacarias como os patrulhas do mundo celestial, eles já terão recebido ordem para que haja o recolhimento de 1/4 da terra. Sabemos depois que, neste período do estabelecimento do milênio, apenas 1/3 da terra permanecerá. Se lermos o capítulo 13 em conjunto com o capítulo 14 de Zacarias, entendemos estas coisas com clareza. Sabemos que muitas coisas serão modificadas, as estruturas geográficas, topográficas serão modificadas, os rios, os lagos, os mares, os vales, os montes, todos passarão por grande alteração. Sabemos que os nossos próprios corpos, a nossa constituição biológica humana passará por alteração, pois todos aqueles que são do Senhor serão glorificados. Quantas coisas diferentes, Senhor Jesus! Quantas coisas maravilhosas! E nós poderemos participar da última, ou das 2 últimas, pelo menos, grandes batalhas espirituais de todos os tempos. Poderemos participar de Armagedon ou Armagedon e poderemos participar de Gog e Magog. Senhor Jesus, poderemos ver tantas coisas. Nós veremos o Senhor face a face. Nós estaremos na tua presença. Nós veremos os irmãos do passado, irmãos sobre os quais lemos nas tuas sagradas escrituras, pessoas que viveram milênios antes de nós. Se a tua vinda, a tua parousia, o segundo advento não for antecipado e formos recolhidos e o mundo ainda passar por centenas de anos, talvez outros milênios pela frente, veremos pessoas posteriores, muito posteriores a nós. Senhor Jesus, será tão interessante, será tão realizador viver todas essas coisas. E o melhor, vivermos em um corpo que deixa de estar sujeito à morte. Estaremos num corpo que passará pela ressurreição gloriosa, para que nunca mais vejamos a morte. Estaremos num corpo que não terá doenças. Estaremos num corpo no qual a nossa carne não gritará para que cometamos o pecado. Uma vez glorificados, o pecado não mais nos afetará, a morte não mais nos afetará. Que coisa maravilhosa será, Senhor Jesus. Obrigado por esta palavra do Senhor para o começo do capítulo 14 do livro de Zacarias. É o final do livro de Zacarias, mas também é o final do Antigo Testamento e nos relata o que acontecerá no final dos tempos. Obrigado pelas tuas maravilhosas promessas, que a esperança das tuas promessas para o teu povo encha os corações dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém.